Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jackson Matheus, sou aluno do IF Sertão, campus de Serra Talhada, sou aluno do primeiro período de licenciatura em matemática e hoje nós estamos aqui com a aula de inequações do segundo grau. Caso você esteja se perguntando, gente, mas o que é uma inequação de segundo grau? Bem, uma inequação de segundo grau é uma expressão algébrica com desigualdade em que o maior expoente da incógnita é 2. Então, vamos lá, pessoal. O que isso realmente quer dizer, essa expressão algébrica com desigualdade em que o expoente da incógnita é 2? Bem, possivelmente você vai saber já o que é uma equação do segundo grau, que é do tipo a x ao quadrado mais bx ao quadrado mais c, isso sendo igual a zero no caso. Mas o que muda, no caso, para uma inequação, é que você não vai ter uma igualdade, você vai ter, no caso, uma desigualdade, que ela pode ser representada por menor, menor igual, maior e maior igual. Isso tudo, no caso, a zero. E sabemos que essa condição do expoente da incógnita é 2, ela é que de fato representa aqui o nosso segundo grau. No caso aqui o nosso x ao quadrado, que está presente. Porque se não tiver realmente o x ao quadrado, não vai ser de fato do segundo grau. E assim, a inequação do segundo grau apresenta nos seguintes formatos, em que A, B e C são números reais. E de fato, e ainda podemos acrescentar o seguinte detalhe para que realmente venha existir tanto a inequação quanto a inequação de segundo grau, é que esse A ele deve ser diferente de zero. Porque, olhe bem, se o A ele for zero, sabemos que o produto de qualquer número que seja real, multiplicado por zero, no caso, para formar o produto, é lógico, sempre será igual a zero. Então, não faz sentido, de fato. Assim nós vamos obter uma função afim, uma função no primeiro grau. Então, vamos lá, pessoal. Então, como resolver uma inequação do segundo grau? Para resolver uma inequação do segundo grau, devemos seguir os seguintes passos. Qual é o primeiro passo que devemos fazer? Bem, o primeiro passo é comparar a expressão com a equação do segundo grau correspondente. Então, vamos lá. Imagina que nós temos a seguinte expressão, seja 2x ao quadrado, 2x ao quadrado, 2x ao quadrado, menos 6x, mais 4, sendo isso maior ou igual a zero. Bem, para nós começarmos a resolver de fato essa equação aqui do segundo grau, devemos fazer o primeiro passo. Fazer isso aqui, ó, no caso 2x ao quadrado, peço perdão, menos 6x, mais 4, isso sendo igual a zero. No caso, devemos resolver primeiramente essa equação do segundo grau, para de fato nós conseguirmos resolver a equação do segundo grau. E o segundo passo é obter as raízes da equação. Então, vamos lá. Vamos obter, no caso, as raízes dessa nossa equação do segundo grau. Bem, acho que boa parte aqui possa conhecer já o que é o fórmula de Bhaskara, que é o menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, e esse delta sendo nosso b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, isso tudo dividido por 2 vezes a. Porém,
Possivelmente também uma boa parte conheça um método mais rápido, um desses métodos sendo soma e produto, a qual vou utilizar nesse caso. E nesse caso nós temos o quê? Que a soma, ela é a mesma coisa que menos B sobre A. E o nosso produto, ele vai ser igual ao nosso C sobre A. Dessa forma temos que nossa soma vai ser igual a menos 6, coloca entre parênteses, pois os sinais eles não podem ficar juntos, no caso, dividido por A. E quem é A? Nesse caso, 2. E no caso, nossa soma vai ficar com menos vezes menos, e menos vezes menos é mais, e nesse caso mais 6, dividido por 2. Então, a nossa soma vai ser 6 dividido por 2, 3. O nosso produto, agora, é o C, que é o 4, dividido por A, que é 2. Nosso produto vai ser 4 dividido por 2, que é 2. Dessa forma, agora nós vamos obter o x1 e o x2. Dessa forma, vamos pensar em dois números, que o seu produto D2 e a sua soma D3. Bem, é interessante nós pensarmos em um quesito, pessoal. Não sei se de fato vocês já notaram, mas quando nós temos a diferença do produto e da soma com apenas uma unidade, sempre será um número multiplicado por 1. Então, vejamos que isso é verdade, porque, por exemplo, se eu tiver 3 menos 1, 3 menos 2, na verdade, isso será tipo igual a 1, tranquilo? Beleza. Então, temos que sempre o nosso x1 vai ser 1, ou então x2 igual a 1. E o próximo número será, no caso, o número que multiplicado por 1 deu o produto. Então sabemos que um número multiplicado por 1, o produto sempre será igual a ele mesmo. Então, nesse caso, que é um produto, não é 2? Qual é o número multiplicado por 1 é igual a 2? 2. Interessante é que 1 mais 2 é 3, que representa a soma, e o nosso produto, 1 vezes 2, é 2. E observamos que isso funciona para tudo. Imagina que minha soma, nesse caso, tinha dado, vamos dizer, 7, e o meu produto 6. Vejamos novamente que a diferença de 7 menos 6 é igual a 1. Então vamos dizer, meu x1 é igual a 1. E o meu produto, quem vai ser aqui, no caso, para dizer que é o meu x2. Meu produto não é 6? Qual o número multiplicado por 1? É 6. É o próprio 6. Então, nesse caso, minha soma, vejamos se é verdadeira. 1 mais 6, 7. É verdadeira. E 1 vezes 6, que é o meu produto, 6. Olha que bacana. É uma coisa que muito legal, um recurso muito bom de se ter, para que nós vamos resolver, de fato, uma soma de produto com mais agilidade. Então, continuamos. Agora que nós já obtemos o nosso segundo passo aqui, que é obter as raízes da equação, a qual foi x1 igual a 1 e x2 igual a 2. Primeiramente, só vou apagar essa partezinha aqui, para que não venha causar
uma confusão maior na mente de vocês. Você sabe aqui de fato o que nós vamos de fato estar fazendo. Então vamos lá, continuemos. Agora o que nós precisamos fazer, pessoal, é o nosso famoso estudo de sinal. Bem, o estudo de sinal, ele é uma coisa bem intuitiva, bem simples de se fazer. E assim, não precisamos esboçar de fato o gráfico bonito no caso, a função do segundo grau, a equação do segundo grau, nesse caso. Apenas só precisamos do nosso eixo X. Essa linha ficou um pouco torta. Nosso eixo X. Então, nesse caso, nós vamos fazer o seguinte. Vamos dizer que nesse ponto aqui será o nosso x1 que é igual a 1. Esse próximo ponto vamos dizer que seja x2, que será o próprio 2. Interessante. E vamos ter que também notar uma seguinte condição, pessoal, sobre a nossa questão de concavidade. Concavidade voltada para cima, concavidade voltada para baixo. E essa concavidade ela vai depender do nosso A. E o nosso A ele acompanha o nosso x ao quadrado. E nesse caso, quando esse nosso A, vou escrever aqui embaixo, quando o nosso A ele for maior do que zero, a nossa concavidade ela será voltada para cima. Desse modo, obtendo, no caso, caso aqueles já tenham estudado, nosso ponto mínimo. E quando nosso A ele for menor que zero, a concavidade voltada para baixo, obtendo assim um ponto máximo. Porém, isso não vai entrar tanto condições assim. Nesse caso, aqui não nos interessa tanto. Bem, então vamos lá. Note que 2, ele se encaixa em qual desses respectivos casos aqui? Se encaixa aqui no primeiro, já que 2 ele é maior do que zero. Então, nesse caso, a nossa concavidade ele é voltada para cima. Então, nesse caso, o nosso gráfico ficaria uma coisa mais ou menos desse modo aqui. Imagina que isso está passando aqui pelo 2. Eu peço perdão. Vou tentar aqui fazer um pouco mais certinho. Pronto, ficou um pouquinho melhor. Então, de fato, aqui temos que entre 1 e 2, o nosso sinal ele vai ser negativo. Menor do que 1 vai ser positivo. Maior do que 2 será positivo. Então, vamos lá, pessoal. Nós agora temos que anotar umas segundas condições. Vamos ter que agora voltar para a nossa condição aqui na equação. Veja que ele quer o x para dar o nosso y, aqui nesse caso que é o zero, que seja maior ou igual a esse zero. Então veja, nem toda solução de fato, nem todo valor de x aqui vai representar essa solução. Às vezes pode dar menor do que zero. E se der menor do que zero, a nossa equação ela não vai ser respondida corretamente, porque não queremos esse intervalo. Então, eu aconselho que faça isso aqui no exemplo que eu vou fazer. Vamos colocar uma condição. Se o quê? Se x ele for, nesse caso aqui para dar positivo, ele tem que ser o quê? Menor que 1. E para dar positivo também, ele pode ser o quê? Maior do que 2. Só que nesse caso aqui, vejamos que esses intervalos aqui, eles não basicamente se conectam. Então eu coloco uma vírgula, ou então eu coloco ou. Nesse caso colocando uma vírgula, se x menor que 1 e x ou x maior do que 2, então, para quem já estudou lógica aí, o sim então, bem interessante. Ajuda bastante a entender isso. O nosso y ficou um pouquinho feio. O nosso y ele vai ser o que, pessoal? Ele vai ser
maior do que zero. Ele é positivo, vejam. Então, se tiver nesse intervalo, ele vai ser maior que zero. E por que eu não posso dizer que x é menor ou igual a 1? Porque, vejam, quando for de fato 1 e for de fato 2, o nosso y vai ser quem? Vai ser zero. E se ele for zero, ele satisfaz a equação, tranquilo. Mas nesse caso, eu quero achar somente para os valores de x que o nosso y seja maior do que zero. E agora eu quero achar um outro intervalo que seja, no caso, esse intervalo aqui, que o y ele seja negativo. E qual será esse intervalo? É o se x for... Peço perdão, começa novamente. Porque aqui ele vai ter uma condição. Essa condição vai ser... Esse x ele tem que ser maior do que 1. E esse x ele tem que ser menor do que 2 para que o nosso y ele seja menor do que zero. E tem a outra condição, que é quando o y ele for exatamente igual a zero. Nesse caso, é o x igual às próprias raízes, que é x igual a 1 e x igual a 2. Nesse caso, tendo que nosso y será o próprio zero, que é o nosso chamado zero da função. Então, baseado nisso, nós conseguimos achar de fato a nossa solução, pessoal. E qual será a nossa solução? A nossa solução será x, que pertence aos reais. Aí, lembrando que tem que ser maior ou igual a zero. Então, vamos pegar os intervalos que aconteça isso. E que, nesse caso, é o meu primeiro caso aqui. Vamos enumerar para ficar mais fácil. Nosso primeiro caso. E também que seja igual a zero, nosso terceiro caso. E o nosso segundo caso aqui, para responder a equação, no caso, não convém. Então, nós temos que dizer que esse x ele tem que ser menor do que 1. E veja, ele também pode ser igual a 1. E também meu x ele tem que ser maior do que 2 e igual a 2. Desse fato, obtendo a solução da nossa inequação. Agora, depois da aulinha rápida, vamos fazer aquele treinamento agora, resolvendo algumas questões. Selecionei aqui algumas questões, assim, não tão difíceis, bem simples. Recomendo que tentem fazer. E, bem, começando, nós temos, resolva a inequação do segundo grau, 3x menos 1 entre parênteses, vezes x mais 1 entre parênteses, maior ou igual a zero. Bem, vamos no caso, para resolver aqui, primeiramente, resolver normal. No caso, a distributiva. Temos que a distributiva vai ser 3x vezes x, 3x vezes 1. 3x vezes x, temos 3x ao quadrado, mais 3x vezes 1, 3x. Agora temos o menos 1, que vai fazer a mesma coisa, a distributiva entre x e mais 1. Dessa forma, ficando menos 1 vezes x, menos x, menos 1 vezes 1, menos 1. Isso sendo maior ou igual a zero.
temos que 3x ao quadrado, não tem mais nenhum termo semelhante a ele, então vamos apenas repetir 3x ao quadrado. Aí vamos agora olhar. Temos 3x e menos x, que tem, no caso, as partes semelhantes. Então, dessa forma, mais 3 menos 1, mais 2. 2 o quê? 2x. Menos 1, não sobrou mais ninguém, então menos 1. Isso maior ou igual a zero. Bem, temos aqui a nossa inequação do segundo grau. Lembramos que o primeiro passo é fazemos, no caso, a nossa equação do segundo grau, ou seja, 3x ao quadrado mais 2x menos 1, isso igual a zero. Segundo passo, achar as raízes. Fazendo por soma e produto, temos que a soma, como já sabemos que a soma ela vai ser o b sobre a qual temos menos b sobre a qual temos 2, então menos 2, já que vai a parte positiva, 2 é positivo, sobre 3. Temos que o produto, ele vai ser o c sobre a, nesse caso menos 1, sobre 3. Temos nesse caso então aqui x1 e x2, que queremos encontrar, sendo que x1 ele vai ser 1, menos 1, menos 1, e o nosso produto ele vai ser 1 sobre 3. Fazendo agora o estudo de sinais, o eixo x, temos nesse ponto aqui o menos 1, nesse outro ponto digamos que seja 1 sobre 3. Deixa eu só tirar um pouco mais da frente aqui. 1 sobre 3. E vamos analisar aqui, no caso, a questão do nosso A. Como sabemos, agora o nosso A ele é 3, e temos que quando o A ele é maior do que 0, temos então que a concavidade ele é voltada para cima, e como 3 é maior que 0. Então, nesse caso, a nossa concavidade vai ser voltada para cima. Temos então que o nosso gráfico, nossa parábola, ela vai ficar mais ou menos nesse estilo. Então, agora fazendo os estudos de sinais, temos que entre menos 1 e 1 sobre 3 é negativo, e menor que menos 1 e maior do que 1 sobre 3 é positivo. Então, nesse caso, agora vamos fazer, no caso, aquelas condições. Vamos primeiramente analisar os casos que são positivos, o y, no caso, seja maior do que 0, ou seja, positivo, que são esses casos, que se o x ele for menor do que o menos 1, vírgula, e o x ele for maior do que 1 sobre 3, temos então que o nosso y, isso ficou um pouquinho feio, temos que o nosso y ele será maior que 0. Temos o segundo caso, que agora queremos que o y ele seja menor que 0, e esse caso acontece quando o meu x ele é maior do que o menos 1 e o meu x ele é menor do que 1 sobre 3. Quando isso acontece, meu y ele é menor do que 0. E quando eu de fato equiparo meu x dizendo que ele é igual às minhas raízes, eu encontro o zero da função, que no caso o y é igual a 0. Então, se x for igual a menos 1 ou x foi igual a 1 sobre 3, temos que meu y ele será igual a 0. Então, nesse caso, qual seria a minha solução?
O conjunto de solução, basicamente, ele tem que representar que é na equação, ou seja, ele tem que ser maior do que zero e igual a zero. Então, fazendo aquela enumeraçãozinha, que esse aqui é o meu primeiro termo, minha primeira condição, minha segunda condição e minha terceira condição, temos que a minha segunda condição, ela não satisfaz a minha equação, então ela não convém. Então, nesse caso, eu tenho que usar a primeira e a terceira. Então, dessa forma, fica no meu conjunto de solução. O x que pertence aos reais. Tal que meu x. Tal que esse meu x. Ele tem que ser menor do que menos 1. Ou igual a menos 1. Ou o meu x, ele tem que ser maior do que 1 sobre 3, ou igual a menos 3. Desse fato aqui encontramos agora a nossa solução. Partindo agora para a nossa segunda questão, temos a nossa equação que é x ao quadrado menos 4x mais 3 maior ou igual a zero. Então, basicamente, vamos fazer o nosso primeiro passo, fazer a equação de segundo grau equivalente, que seria x ao quadrado menos 4x mais 3, isso sendo igual a zero. Isso sendo igual a zero, fazendo a nossa soma, temos a seguinte condição, que a nossa soma aqui vai ser o menos b, ou seja, menos 4, menos 4, sobre a. E nesse caso, o a ele é 1. Já que ele não aparece, ele não está evidente, no caso ele está oculto. Quando ele está oculto, sabemos que é 1. Porque qualquer número que realmente o x ele represente, multiplicando por 1, ou seja, tendo produto, para obter o produto, e o produto multiplicado pelo número 1 sempre vai ser igual a ele mesmo. Temos então aqui o nosso produto, ele vai ser o nosso c, que é 3 sobre a, que é 1. Dessa forma, menos com menos é mais 4, 4 dividido por 1, igual a 4. E o nosso produto, 3 dividido por 1 é 3. Lembra daquele detalhezinho que eu falei sobre a questão de a soma ser uma unidade maior do que o produto? Sempre nesse caso obtendo uma subtração que seja igual a 1. Então nesse caso meu x1 ele garantidamente vai ser 1. E o meu x2 vai ser igual ao meu próprio produto, 3. Então, nesse caso, fazendo o estudo dos sinais do eixo x, tenho o ponto 1, ponto 3. Tenho minha concavidade voltada para cima, pois o meu a ele é positivo. Fazendo o estudo de sinais, tenho que quando for maior do que 3, menor do que 1, é positivo, e entre 1 e 3 é negativo. Então, nesse caso, vamos tentar partir logo para a nossa solução. Bem, o que queremos? Queremos que, no caso, o nosso y ele seja o quê? Que o resultado é o quê? No caso, ou igual a zero, ou maior que zero. E não queremos um menor que zero. Então, logo, o intervalo que representa esse cara aqui, ó, que é quem? X
sendo menor do que 1 e x sendo menor do que 3, para que o y ele seja negativo, ele não pode ocorrer, pois então não representaria a mesma equação. Então, nesse caso, quem seria a minha solução? Seria tudo isso aqui, ó. E bola fechada no 1 e no 3, já que tipo, tem que ser também igual a 0. Se não fosse igual a 0, fosse somente maior que 0. Então, no caso, eu também tiraria o intervalo que x seria igual a 1 ou x seria igual a 3, dando meu y igual a 0. Então, isso não entraria na minha solução, mas como é igual a 0, então tem que entrar. Então, só dar uma caprichada mais aqui. O meu x, ele tem que pertencer aos reais. Tem que pertencer aos reais, tal que esse meu x, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser menor do que 1, ou igual a 1, ou esse meu x, ele tem que ser maior do que 3, ou igual a 3. Igual a 3. Nesse fato, obtendo a resolução da nossa segunda questão. Nossa terceira questão, ela diz o seguinte: o conjunto de solução da inequação x menos 2 ao quadrado menor do que 2x menos 1, considerando como o universo o conjunto dos reais está definido por. Então, vamos lá, pessoal. Começando a resolução. Primeiramente, temos que resolver tudo isso aqui e chegar na desigualdade aqui. Então, no primeiro caso, nós temos um produto notável, no caso que é x ao quadrado. No caso agora, temos aqui o menos, pois está ali menos 2. No caso, seria 2 vezes o primeiro termo pelo segundo termo. Nesse caso, ficando menos 2, que multiplica, fazer logo assim. Teríamos, na verdade, mais 2, que é o primeiro pelo segundo. Temos assim. Mais 2, que multiplica x, que multiplica menos 2. E no final teríamos mais menos 2 ao quadrado. Nesse caso, ficando com x ao quadrado. Aí vamos aqui ver o sinal, mais com menos 2 vezes x, 2x vezes 2, 4x. x mais menos 2 ao quadrado é 4, mais 4. Isso tudo menor que 2x menos 1. Então, vamos lá. Repetindo x ao quadrado, pois eu não tenho mais nenhum termo semelhante. Esse 2x que está aqui desse lado, passando para o próximo membro, fica negativo, então fico com menos 6x. Mais 4, como eu tenho esse menos 1 passando aqui para o outro lado, fica mais 1. Esse fato aqui, eu tendo 4 mais 1, que vai dar 5. Isso tudo menor do que 0.
Então, agora o meu primeiro passo é pegar uma equação do segundo grau equivalente a isso, x² menos 6x mais 5, isso tudo tem que ser igual a zero, obtendo, no caso agora, o meu, tenho que obter minhas raízes, e nesse caso vou usar a soma e o produto. A soma é menos b, então nesse caso menos 6, dividido por a, que é 1, meu produto, que é o meu c, que nesse caso é 5, sobre a, que é 1. Nesse caso, menos com menos é mais o que? Mais 6, 6 dividido por 1, 6. Meu produto é 5 dividido por 1, que é 5. Ó, mais uma vez, chegando naquela condição onde a minha soma menos o meu produto é igual, resulta em 1. Nesse caso, dizendo que o meu x1 denunciando é igual a 1. E o meu x2 é igual ao meu produto, que nesse caso é o próprio 5. Fazendo o estudo dos sinais, temos nesse ponto 1 e nesse ponto 5. Um pouco estranho, mas tudo bem, continuando. Analisando nosso A, temos que é positivo, ou seja, minha concavidade voltada para cima, ficando nesse caso um gráfico mais ou menos nesse estilo, onde quando ele for menor do que 1 vai ser positivo, entre 1 e 5 vai ser negativo e maior que 5 vai ser positivo. E vamos agora tentar achar nossa solução sem precisar fazer aquelas partículazinhas, para ser mais rápido no caso. Nossa solução ela vai ter que estar, no caso, respeitando essa condição, que seja menor do que zero. Ou seja, quando o y ele for menor do que zero, quem poderá de fato ser o meu x? Olha, vamos analisar. Onde é que eu tenho o y aqui menor do que zero? Ó, nesse intervalo aqui, ó, perceba. Menos 1. Então, esse intervalo aqui, tem o positivo, e esse intervalo aqui, esperando, para não confundir, eu vou colocar outra cor. Então, esse intervalo aqui que está em vermelho, que representa minhas partes positivas, ele não vai representar minha condição. E nem, nesse caso aqui, como ele diz que não é igual, então ele vai ter que ser bola aberta no 1 e no 5. Por que bola aberta? Porque se de fato minhas raízes, meu x representar 1, foi igual a 1 e foi igual a 5, ele também não vai estar, tipo, realmente estabelecendo a condição que a minha equação deu. Então, eu tenho que o meu conjunto de solução será o quê? Será x, pertencente aos reais, tal que x, ele terá que ser o quê? Maior do que 1, certo? E esse meu x ele tem que ser menor do que meu 5. Então, nesse caso, obtendo assim o nosso conjunto de solução, que, nesse caso, vai representar qual é a questão? A letra A. Partindo para a nossa próxima questão, temos que essa questão vai ser um pouco mais chatinha, mas não precisa ter tanto medo. Mas aqui é basicamente uma inequação produto. E para resolver uma inequação produto, nós vamos separar isso aqui em partes. Digamos que o meu menos x aqui
mais 3. Eu vou dizer que isso aqui é um F. Vou dizer que o meu outro caso aqui, vou colocar setinhas para não precisar escrever novamente, vai ser, vamos dizer, um G. E esse meu 2x aqui, menos 1, vai ser, digamos aqui, o meu H. E perceba-se uma condição, que essa equação aqui ela vai ter uma restrição. Ela vai ter uma restrição. Como assim uma restrição? Olha, perceba-se que 2x menos 1 ele é um denominador. Então, para de fato isso aqui existir, tudo isso aqui seja verdade, esse meu 2x menos 1, ele tem que ser o quê? Diferente de zero. Porque aí é um caso que não existe uma divisão por zero. Então, nesse caso, essa minha restrição ela vai dizer o quê? Que esse meu x, vamos lá, resolver 2x, tem que ser diferente. Passando um menos 1 para o próximo lado fica 1. E esse meu x ele tem que ser diferente de 1. 2 que está multiplicando, passa dividindo de 1 sobre 2. Então, meu x ele nunca vai poder, de fato, assumir esse valor aqui. Se ele assumir esse valor, isso aqui vai estar totalmente errado. Então, vamos lá. Resolver agora por parte. Basicamente aqui, já resolvemos o nosso H. Tranquilo. E agora vamos resolver o nosso F. O nosso F ele é menos x mais 3. Esse menos x mais 3, ele deverá ser igual a zero. E para isso acontecer, eu tenho que meu menos x ele tem que ser igual a menos 3, multiplicando por menos 1, ambos os membros, eu tenho que x é igual a 3. Agora, peço perdão, pessoal. Agora, resolvendo nosso G, temos agora de fato uma equação quadrática do segundo grau, que vai ser x ao quadrado menos 3x mais 2. Isso tudo igual a zero. Fazendo a soma, temos o seguinte, que essa minha soma é o meu menos b, então menos 3 sobre a, que é 1, produto, meu produto vai ser igual a c sobre a, nesse caso 2 sobre 1, menos com menos é mais, 3, 2 dividido por 1, 2, mais uma vez eu obtenho aquele quesito, então eu sei que meu x1 é igual a 1, meu x2 vai ser igual ao meu próprio produto. Então, basicamente, agora vamos fazer o estudo de sinais de cada um dessas letras, no caso. Essas funções separadas, dizemos assim. Então, perceba-se que no meu F, eu tenho basicamente uma função do primeiro grau, função afim, o qual, perceba-se que o nosso A, ele está sendo menor do que zero, ou seja, ele é negativo. Então, logo, minha reta é o quê? Decrescente. Então, tendo-se o eixo x, e sendo ela decrescente, eu tenho, ó, que ela vai ser assim. E esse ponto aqui, aquele aqui de
de rosa. Eu tenho aqui, ele vai ser o quê? Vai ser meu próprio 3. Então, nesse caso, eu tenho que quando meu x, meu y, meu x na verdade, realmente, ele for de fato maior do que 3, esse meu y ele vai ser o quê? Negativo. E quando for menor do que 3, positivo. No caso de g, eu tenho aqui no meu eixo x, tem um ponto 1, que é um ponto 2. Tenho que o A é positivo, então com cavidade voltada para cima. Negativo, positivo, positivo. Essa parte aqui já aprendemos. E nesse caso, que já fizemos o estudo de sinais de G, fazer o estudo de sinais agora de H, que perceba-se que também é uma função afim, só que dessa vez o meu A ele é maior do que zero, ou seja, positivo, então tem uma função crescente. Então nesse caso, minha reta ela vai ficar ascendente, e nesse caso aqui tendo ponto, e aqui ele vai ter que ser o... Agora tenha cuidado, e realmente cuidado, porque aqui ó, terá que ser o que? Uma bola de fato aberta, pois esse meu x ele de fato nunca vai poder ser isso aqui, 1 sobre 2. Então tendo 1 sobre 2, então que sendo maior do que 1 sobre 2 é positivo, menor do que 1 sobre 2 é negativo. Perdão essa questão um pouco demorada. Porém, pessoal, agora vamos lá tentar obter de fato a nossa solução, que é um pouquinho mais demorada ainda, mas vamos lá. Temos F, temos F, temos G, temos H. Temos que basicamente obter agora cada um dos nossos pontos. No exemplo, qual pontos obtemos? Obtemos o 3, vou escrever aqui embaixo, 3, obtemos 1, obtemos 2, obtemos quem mais? 1 sobre 2, mais algum ponto que obtemos? Não, apenas esses. Então no caso vamos começar do menor. Que nesse caso é 1 sobre 2. Sobre 2. Temos 1. Tenho aqui o 2. E tenho por finalmente o 3. Então vamos lá. Menos 1 sobre 2 em F. Olhando aqui. Sendo que ele é menor do que 3, temos positivo. Então, aqui ó, positivo. Ainda 1 é menor que 3, então positivo. Ainda menor do que 3,
que é o 2 nesse caso. Então, positivo. 3 sendo igual de fato a 3, positivo. Então, ele sendo um pouco maior do que 3 agora, negativo. Em G, em 1 sobre 2, no caso, nós temos que é menor do que 1, então positivo. 1 em 1 é positivo, maior do que 1 e menor do que 2, negativo. Maior do que 2, positivo. Maior do que 2, que é o 3, positivo. Em 1 sobre 2, é bola aberta. Nesse caso, negativo. Caso negativo, maior do que no caso, 1 agora, que é maior do que 1 sobre 2, é positivo. Positivo, positivo, positivo. E agora vamos ter, de fato, obtendo por seguinte a nossa última função, que é a que pedimos de fato, que é o f vezes o g dividido por h. Fazendo o estudo de sinais dele, temos que mais com mais é mais com menos, menos, mais, vai dar mais com menos, menos, menos com mais, menos, mais com mais, mais com mais, menos com mais, menos, menos com mais, menos. Como a nossa inequação aqui ela está se referindo a valores menor ou igual a zero, então o positivo ele não vai nos servir. Então os intervalos que vai nos servir vai ser esse intervalo, esse outro intervalo e esse último intervalo aqui. Agora, observem o seguinte. Vamos lá para as condições de solução. Nossa solução. Vou colocar aqui numa cor diferente. Nossa solução. Esse x que pertence aos reais, tal que x é menor do que 1 sobre 2. X é menor que 1 sobre 2. Mil x ele vai ser maior do que 1 e menor do que 2. E 1000x ele vai ser maior do que 3. Como é igual, colocando agora o igual em todos também, ou seja, x é maior ou igual a 1, x é menor ou igual a 2 e x é maior ou igual a 3. Porém, lembra da nossa questão da restrição, que o x ele não pode ser igual a 1 sobre 2, então x só pode ser menor do que 1 sobre 2. Então, resolvendo aqui, assim, a nossa penúltima questão. Para finalizarmos, temos aqui a nossa última questão, que resolvendo a equação, ela vai ser bem rápida, bem simples. Vamos usar a aplicada distributiva, ficando dessa forma, com x ao quadrado menos 4x mais 4x mais com menos menos, 4 vezes 4, 16. Isso tudo menor que zero. Menos 4x mais 4x. No caso, corta, ou então fica igual a zero. E obtendo assim x ao quadrado
menos 16. Percebam que nós estamos aqui diante de, no caso, a diferença entre dois termos. Que nesse caso é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, vamos lá. Obtemos aqui no caso, uma equação do segundo grau. Nosso primeiro passo é obter a equação do segundo grau equivalente, ou seja, que pareça igual a zero. Obter agora as raízes dessa equação, que no caso vamos fazer por soma. Não temos no caso a parte B, então nossa soma é zero. E o nosso produto ele é o C sobre A, nesse caso menos 16 sobre A, que é 1. Nesse caso obtendo menos 16. E basicamente aqui, qual é que dois números que multiplicar dá menos 16? Bem, temos que o x1 ele é 4 e o x2 igual a menos 4. Ou então você basicamente poderia fazer assim, dessa forma também, ó. Tendo x ao quadrado, passa o 16 para o outro lado, fica 16. Temos então que x é igual a raiz quadrada de 16. E temos que o nosso x ele aqui vai ser menor que o módulo, no caso, de 4. Ou seja, meu x, que eu vou chamar aqui de x1 também, ele pode ser tanto 4 quanto menos 4. Porque, ó, 4 ao quadrado é 16 e menos 4 ao quadrado também é 16. Então, essas duas soluções são válidas. Obtendo assim, então, fazendo estudos de sinais, eu tenho um ponto menos 4, ponto menos 4, ponto 4. Como o meu A, no caso, é maior do que zero, com cavidade voltada para cima, menos, mais. Dessa forma, tenho que a minha solução tem que ser menor que zero. Onde acontece isso? Exatamente nesse intervalo. Então, nesse caso, minha solução x, que pertence aos reais, tal que x é maior do que menos 4. Perdão por ficar um pouco atropelado. X é maior que menos 4 e x é menor do que 4. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Tenha um ótimo dia. Qualquer dúvida, deixa nos comentários.